Audiência pública para elaboração, discussão e apresentação de propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício de 2024. Hoje, 25 de maio de 2023. Boa noite, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Boa noite, imprensa local. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite ao público presente, que nos dá a honra com a presença nesta casa. Boa noite, autoridades presentes, a secretária da Fazenda, senhora Andréia, e Ricardo e Zanelato, que nos acompanham. Neste momento, declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública, para a elaboração, discussão e apresentação de propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício de 2024, nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2022. Lei de Responsabilidade Fiscal pela Prefeitura Municipal de Amparo. Agradecemos a presença de todos, damos as boas-vindas para os representantes do município de Amparo, presentes nesta reunião. Senhora Andréia Figueira, o Alexandre Natali e Ricardo Alves Zanelato. Registramos a presença dos vereadores Edilson José Camilo, presidente desta Câmara, Antônio César da Silva, Carlos Benedito Casotti, Elson Batista da Silva, Luiz Carlos de Oliveira e Silvia Forato de Camargo. Justificam ainda as ausências por compromissos assumidos anteriormente os vereadores Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Janaína Pereira de Oliveira, Farlim Conrado de Jesus, José Osmar Dorigan e André Gilberto de Oliveira. Passamos a palavra para o vereador Carlos Benedito Casotti, que fará a sua apresentação. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, mesa, senhor presidente, senhora primeira secretária, senhores vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar a Andréia Figueira Barreto Vilas Boas, secretário de Finanças do município de Amparo, o senhor Alexandre Natali e Ricardo Alves Zanelato, que também nos dão a honra com a presença nessa noite. Gostaríamos de cumprimentar aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais de YouTube, Facebook e Instagram. Então, vamos começar a audiência pública, né? Audiência pública, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, do ano de 2024, projeto de lei 54/2023. Explicando que a audiência pública é realizada conforme preconiza o artigo 48, parágrafo único, inciso 1º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio do ano de 2000. Sobre a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é a lei que estabelece as diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ela também contém as metas, prioridades e despesas de capital do governo municipal para o exercício financeiro do ano seguinte, sendo o documento que determina qual será o orçamento anual do Legislativo, do Executivo, do SAI, bem como as possíveis alterações da legislação tributária. Ela define ainda o que será ou não será possível realizar no próximo exercício financeiro, de acordo com as expectativas e o orçamento previsto para o próximo ano. A LDO
se presta a fazer um alinhamento entre objetivos e a realidade, ajustando as ações do governo ao que realmente é possível fazer a cada ano com base no orçamento previsto. Sua importância reside na possibilidade de realizar ajustes de maneira rápida no plano plurianual, caso seja necessário, permitindo uma mudança de foco se houver necessidade. O que acontece na audiência pública? No dia da audiência pública, é possível fazer solicitações de inclusão no orçamento de serviços que está precisando. Também é possível esclarecer dúvidas com a equipe do Executivo e ter uma ideia melhor em relação às metas previstas. Muito importante dizer que a LDO servirá como orientação para a elaboração de lei orçamentária para o exercício do ano de 2024, conforme as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA 2022-2025 e também para alterações na legislação tributária. O planejamento orçamentário para o ano de 2024, demonstrativo por órgão. A Câmara, 7.213.200. Prefeitura, 403.423.807 reais e 24 centavos. O SAI, 36.593.589,19, totalizando um total de R$ 447.230.596,43. Quando da elaboração da LOA, tais valores poderão serem alterados. Previsão da LDO 2024, Câmara Municipal. Então, aqui dentro o valor apresentado anteriormente, de R$ 7.213.200, temos o seguinte desmembramento. Construção da sede da Câmara Municipal, isso é para o ano de 2024, 500 mil. Gestão de pessoal, 4.025.200. Gestão de subsídios, 880 mil. E atividades administrativas e operacionais, 1.808.000. Então, eu não sei já se seria viável pedir para o Dr. Júlio dar uma síntese em cima disso daqui, uma vez que todos sabemos que a Câmara Municipal ela já está sendo feito um prédio novo, né, com recursos oriundos do ano passado, está sendo feito esse ano. Esse valor de 500 mil, ela contempla futuros melhorias ou futuras obras para o ano de 2024. Pois eu gostaria que o Dr. Júlio falasse alguma coisa a respeito disso. A gestão pessoal, 4.025.200. Nós, aqui na Câmara Municipal, esse ano, foi prestado o concurso público e vai ser admitido 2 ou 3 funcionários, 3 funcionários, 3 novos servidores aqui para casa. E quando foi feito essa projeção de 4.025.025, também estava incluído os assessores da Câmara Municipal, que não passou aqui na última sessão, então certamente haverá redução desse valor também. Então eu gostaria que o Dr. Júlio, que é o diretor da casa, comentasse alguma coisa a respeito disso, se achar oportuno, claramente. Boa noite, senhora presidente, vereador Carlos Casotti, demais vereadores presentes, senhora secretária. Esse valor aqui foi a proposta apresentada pela Câmara para constar na LDO de 2024, e esses valores, então, eles seriam uma orientação do que a gente ia propor, deve propor na lei orçamentária anual do ano que vem. Em relação à construção da sede da Câmara, mais 500 mil, eu quero lembrar que neste ano nós estamos fazendo as obras que foram contratadas no ano passado através de uma tomada de preços. O valor contratado foi R$ 1.693.000, e esse valor é o serviço que estão realizando neste momento.
A gente sabe que a gente planeja uma obra, mas durante a execução surgem outras necessidades, outras questões que a gente precisa eventualmente acudir. Por enquanto, estamos dentro daquele valor. No exercício de 2023, nós temos previsto no orçamento R$400 mil. A quantia apenas de 400 mil. Se por acaso, não quero dizer que vai acontecer, mas se por acaso tivermos a necessidade de um aditamento no contrato, provavelmente a gente vai ter que utilizar esse recurso, mas se houver a necessidade. Caso contrário, não, esse recurso está ali, pode ser usado numa outra obra que a gente tenha necessidade ali para deixar em condições de receber a Câmara no final do ano ou no ano que vem. E diante disso daí, a gente previu mais 500 mil para o ano que vem, caso tenhamos necessidade de fazer nova licitação, novo contrato. Então é uma previsão que a gente está fazendo aí. Em relação à gestão de pessoal, 4 milhões e 25, esse valor foi obtido diante de uma expectativa de gasto com folha de pagamento e encargos no exercício de 2024. Nós levamos em consideração, quando enviamos o pedido no mês de abril para a Prefeitura, levamos em consideração a possível criação de cargos em comissão, que constava do projeto que foi retirado na segunda-feira, além da contratação desses novos servidores e mais os demais servidores que fazem parte do quadro de pessoal da casa, né? Então, por isso que o valor está assim. Diante da mudança que houve, na hora da elaboração da lei orçamentária anual, a gente faz o devido ajuste. Com relação à gestão de subsídios dos vereadores, também o valor que foi apresentado levou em consideração um cenário, né? Não quero dizer também que vai acontecer, né? Mas eu preciso projetar, vamos dizer assim, o cenário que fosse possível de acontecer, né? Hoje o Tribunal de Justiça não permite, por exemplo, a revisão geral anual, mas caso essa visão, né, essa jurisprudência seja modificada no Supremo, a gente sabe que tem uma ação correndo no Supremo, caso haja modificação, então também foi feita essa previsão. Tudo também pode passar por um ajuste no momento da lei orçamentária. E, por fim, as atividades administrativas da Câmara, né? Então, tem o valor de 1.800.000, aqui contempla toda a manutenção, as atividades operacionais da casa, e também, como a gente vai para a futura sede, né? Também prevendo aí a compra de mobília, equipamentos e o que for necessário para manutenção. Tá bom? Seria isso. Muito obrigado. Por nada. Vamos dar prosseguimento, acompanhamento das metas, né? A consulta pública sobre a LDO. Durante os dias 22 de março e 14 de abril desse ano, foi realizada a consulta pública entre os munícipes da nossa cidade de Amparo. Nos próximos slides segue o resultado da mesma. Nela, poderemos ver as principais áreas que, segundo a população, que logicamente participaram dessa consulta, né, indicaram e merecem mais atenção do poder público. Gostaria que fosse passado o slide seguinte. Nós temos a consulta pública, o número de munícipes que participaram ou responderam o questionário foi no montante de 124 pessoas. É aquilo, né? Nós temos um contingente enorme de pessoas aqui na nossa cidade, mas que se propuseram a responder esse questionário e indicar aonde deveria ter prioridades em relação à nossa administração. Somente 124 pessoas participaram. Então, no caso, segurança pública, trânsito, transporte e mobilidade urbana, tá?
Então foi contemplado aí, então, transporte público, sinalização de via, tal, né? E segurança pública. 67 pessoas acharam que a segurança pública deveria ser prioridade. Na parte de educação, infelizmente nós estamos sem monitor aqui, está difícil a visualização. Muito difícil. Eu acho que eu vou lá na televisão lá. Tá? Assim eu consigo falar, porque o meu xerox está comprometido. Então eu vou lá no... Com licença. Alô? Alô? Então, na parte de educação, nós tivemos 3 itens contemplados: merenda escolar, qualidade de ensino e vagas em creche. Na parte de educação, 85 pessoas priorizaram a qualidade de ensino. Defesa civil, aí complicou tudo. Comunicação preventiva com sinais de alerta à população diante de uma situação de emergência. Capacitação de equipamentos para uso profissional e aplicação de protocolos emergenciais em catástrofes. 62 pessoas acharam que na Defesa Civil deveria dar prioridade para a comunicação preventiva com sinais de alerta à formulação diante de situação de emergência. Na cultura e turismo, nós temos 3 itens aqui para serem votados: criação do Centro de Informações Turísticas, divulgação das rotas turísticas do município e infraestrutura e acesso para Escola das Artes. 52% optaram em priorizar a infraestrutura e acesso para a Escola das Artes. Na parte de habitação, regulação fundiária aos loteamentos irregulares. 31 pessoas votaram nesse item. Programa Municipal de Financiamento Habitacional, 80 pessoas priorizaram. E a aprovação de novos loteamentos e empreendimentos particulares, 13 pessoas deram um voto para esse item. Próximo quadro, por gentileza. Na parte de juventude e esporte, vagas para a prática de... Agora eu não entendi. Modalidades esportivas, 51. Infraestrutura das quadras poliesportivas dos bairros, 49. E equipamentos de esportes em praças públicas, 24. Desenvolvimento social, estrutura física de atendimento aos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 51. Criação de oportunidades para pessoas em situação de rua, 50. E atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, 23. Na área de saúde, nós temos aqui um quadro que tem umas cores que estão quase iguais, está difícil, né? Está aqui, ó. Atenção primária à saúde, postos de saúde. Acredito que 36% votaram nessa opção. Hospitais, eu acredito que foram 24, né? 24. E média complexidade, consulta e exames com especialistas, 40%. Na parte do desenvolvimento econômico e agronegócio, 49% optaram pelo distrito industrial, 40% investimento ao pequeno produtor e 35% programa de bolsas universitárias. Manutenção de serviços públicos, iluminação pública, 11%, limpeza pública, 29%, e recap, asfalto e tapa-buraco, 84% priorizaram esse item. Próximo. Aqui nós temos um quadro demonstrando a quantidade de pessoas, a quantidade de bairros, distritos e localidades do município de Amparo, que foi dividido para a gente saber, em termos, num total absoluto de 105, quantas pessoas participaram, né, da amostra. Então, bairros, distritos e localidades representadas na consulta pública, 105. Número de bairros, distritos e localidades representados na amostra, 49, sendo 47% de um montante de 105 que participaram dessa consulta pública. Próximo. Pronto. Agora eu vou voltar para o meu lugar. Muito obrigado.
salientando que esses quadros foi motivo já da senhora ter apresentado na última vez que a senhora esteve aqui. Então, nós aproveitamos desses quadros para enfatizar o belo trabalho executado, porque é muito importante saber aquilo que o munícipe pensa em relação às necessidades em cada área, tá? Então, nós tomamos a liberdade de aproveitar e pegamos carona nos índices que a senhora apresentou aqui na Câmara. Em relação à Câmara Municipal, o doutor Júlio disse dos 400 mil reais que está sendo usado agora nesse ano de 2023. Então, nós gostaríamos de salientar, como estabelecido na LOA de 2023, Lei 4.286/2022, o Legislativo tem uma verba de 400 mil reais, valor destinado à reforma da nova sede para o presente ano de 2023. Tal valor ainda consta em sua quantia total até a presente data. Os gastos com a obra até então estão sendo suportados pelo orçamento do ano passado, conforme contrato firmado em dezembro do ano de 2022. Pelos relatórios de medição dos períodos 1º de janeiro de 2023 a 30 de janeiro do ano de 2023, 31 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro do ano de 2023, 28 de fevereiro a 18 de 4 do ano de 2023, quer dizer, do 1º de janeiro até o dia 18 de 4, nos valores que, respectivamente, cada período citado, foram pagos R$ 116.643,24 para o primeiro período de medição, R$ 46.703,44 para o segundo e R$ 97.205,34 para o terceiro período. Valores pagos com o orçamento que o doutor Júlio falou, daquele 1.693.000. A aquisição de câmaras também foi necessário colocar por causa da localidade, por causa da segurança do prédio, está sendo colocado equipamento lá, então houve a necessidade da gente colocar câmaras de monitoramento. A aquisição de câmaras de segurança e suas instalações para que a GCM possa fazer o serviço de monitoramento do local, valor de R$ 15.413,78 foi gasto em materiais e R$ 1.200 de mão de obra. Como no anexo 2º do PPA 2022-2025, Lei número 4.211/2021, foi previsto o aumento do número de servidores de 15 para 20. Foi realizado o concurso público neste ano, aqui na Câmara Municipal, nesse ano de 2023, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. Para este semestre, a Câmara irá chamar dois dos convocados para a vaga de analista de licitação e de compras e analista legislativo. Os valores totalmente descritos por órgãos e atividades constam do projeto de lei que estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Salientando que o prazo para emendas, tá, desse PL 54/2023 poderá ser feito até o dia 29 de maio do ano de 2023. A parte de apresentação da LOA está praticamente encerrada, seria explanações, e agora a gente gostaria, só para vocês terem uma ideia, o projeto só tem isso daqui, né? Então nós demos uma esmiuçada e, aproveitando a presença da senhora secretária, a gente gostaria de fazer alguns questionamentos em relação àquilo que a gente viu aqui, tá? São coisas que questionamentos. Se a senhora tiver a condição de responder, a gente gostaria muito, né? Então eu gostaria, próximo quadro, por gentileza. Nós aqui na página 39... Senhor Carlos, só para facilitar a leitura, se o senhor puder me falar depois o número da página, eu já passo no projeto aqui para a secretária. Número 30, a página 39. Como é que eu faço para mexer nesse negócio aqui? Para frente e para trás. Tá bom. Então, secretária, seguinte. Aqui ele fala dos subsídios dos distritos. Como eu sou morador de um distrito, a gente fica sempre atento nesse detalhe.
né? Porque a gente tem interesse, sabe? Aquele interesse que os distritos sejam contemplados. E na apresentação do ano anterior, foi o pastor Elson que fez a apresentação, ele era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento na época, ele fez a apresentação, eu questionei, e eu volto a questionar porque as coisas se agravaram. Então, os distritos eram assim, Arcadas e Três Pontes tinham o mesmo subsídio para trabalhar, as subprefeituras poderem trabalhar. E eu não me recordo quanto que eram os subsídios quando era igual, não importa. O ano passado, quando foi apresentado, o que aconteceu? O distrito de Arcadas ficou com um valor, se eu não me engano, 1.200.000 para gerir o ano, e Três Pontes ficou com 600.000. Eu questionei na época o porquê dessa disparidade, né? A gente até concorda que o distrito de Arcadas é um distrito maior do que Três Pontes, tem que ter uma verba um pouco maior, tá? Mas a distância de metade também foi um pouquinho exagerado, mas passou, ficou e tudo bem. Só que esse ano, o que chamou a atenção foi que o valor foi reduzido pela metade. Arcadas está aqui numa totalidade de 664.000 e Três Pontes com 293. Se você tirar a parte de folha de pagamento, não sobra nada para as prefeituras gerirem. Então eu gostaria de saber qual o critério que vocês usaram para contemplar os distritos com esses valores. Porque se for isso, os subprefeitos, eu tenho certeza absoluta que vão passar sérias dificuldades. Bom, primeiro, o que acontece? A maior parte dos contratos que prestam serviço na cidade como um todo, inclusive nos distritos, né, estão contemplados ou na ICMDU ou na Secretaria de Serviços. Então, por que aqui foi contemplado apenas esse valor? Porque muitas das coisas já são executadas pelos contratos de outras secretarias. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que eu acabei de falar da arrecadação? Nós estamos com uma tendência séria de arrecadação bem menor do que foi em 21 e 22. Então, na hora da gente distribuir todos os recursos frente àquilo que a gente encontrou de possibilidade de arrecadação, nós tivemos aí um corte violento em todas as secretarias e automaticamente o distrito também. Pela metade. Eu acho que cada um dentro de uma proporção, vereador. Entendi. Então, foi isso que aconteceu. Quando a gente começa, até na próprios slides que o senhor leu aqui para nós, a gente coloca assim, dentro daquilo que nos é possível e dentro daquilo que é a realidade, né, que a gente está enxergando. Então, a gente não conseguiu enxergar um crescimento de arrecadação maior que 5% para o ano que vem. Com isso, na hora de você fazer a divisão de todo o bloco frente a todos os contratos de caráter continuado, nós tivemos também que fazer cortes já na peça da LDO. E talvez o corte seja maior na LOA se a arrecadação que nós estamos estimando, ela não se comportar também nesse formato. Por isso que nós tivemos que fazer os cortes em quase tudo. Então, se colocarmos um contraponto entre o que foi apresentado em 22, 23, nós teremos naturalmente uma queda em 24. A única coisa que pode fazer levantar um pouco mais seria aonde tem os recursos vinculados. Então, talvez, olha, André, essa fala que você está dizendo, eu fui buscar lá, tem algumas secretarias que estão um pouco a maior. Então, aí nós temos que olhar se houve ali uma vinculação de recurso. Então, o que nós fizemos diante dessa situação que nós encontramos na hora da gente orçar e estimar a arrecadação? Nós vamos buscar o seguinte, quem são os contratos que trabalham diretamente, que servem os dois distritos? São tais e tais. Onde estão concentrados? Então, o contrato ficou lá para também entrar na divisão aí da distribuição dos serviços. Foi por isso que a gente teve essa eu até entendo, infelizmente. Mas eu vou questionar mais uma vez a senhora. Porque se a senhora pegar um valor que nem no caso aqui, no último item, gestão das atividades da subprefeitura de Três Pontes e de Arcadas. A Arcadas está com 98, Três Pontes está 58. Vamos arredondar para 60. 60 dividido por 12 dá 5.000. Então, porque o subprefeito ele recebe
Isso aqui não estou questionando folha de pagamento, porque aqui está colocado. Se a senhora vê aqui, veja bem, a gente tem que ser honesto nas coisas. Lá, se a senhora analisar o segundo item, arcadas, concessão de adiantamento de numerários para despesas. Aqui foi colocado R$ 825. Alguma coisa está errada nesse aspecto. Então, precisamos privilegiar, né? Temos que rever isso daí. Mas eu entendo o que a senhora está falando. Eu entendo o que a senhora está falando, corte de despesas, mas, segundo o entendimento, em relação ao período anterior, 50%, eu acho que está muito exagerado. Os distritos não vão ter condição de fazer nada, a não ser receber, por exemplo, o pessoal da poda, que vem de fora, porque eles não vão ter dinheiro para comprar uma tinta, nada, né? Não vai ter, realmente está muito estrangulado. Então eu gostaria que a senhora revisse encarecidamente, pelo menos, uma pequena elevação para que eles possam, pelo menos, poder prestar um serviço de qualidade aos munícipes desse distrito. Poderia fazer um adendo? Claro, deve. Eu entendo o que você está dizendo, que todo serviço que é prestado nos bairros é levado aos distritos, pela prefeitura. Mas nessa sobra, houve um levantamento lá dizendo que esse valor é suficiente ou cortaram para poder dizer, não, temos que cortar gasto? Houve-se um levantamento, não, a necessidade é isso e tudo bem. Vamos esquecer até o que vai acontecer o ano que vem, mas houve esse levantamento? Então, a gente sempre, quando a gente vai trabalhar a expectativa da despesa, a gente olha os gastos feitos em 21 e 22 em contraponto com aquilo que a gente tem hoje sobrando. Então, por exemplo, os 825, ele tira uma média muito pequena mensal de adiantamento lá. E tem meses que nem tira. Por isso que o valor está nesse montante. Entendeu? Isso, exato. A gente tem que olhar o que tem. O adiantamento, por exemplo, ele tem um valor que ele pode ou não tirar durante o mês, né? E nem sempre ele ocupa tudo. A critério do subprefeito, que está gerindo o distrito. Sim, sim. Agora, eu não consigo fazer revisão nenhuma, né? Quem o senhor disse, assim, um pedido da senhora, vamos olhar com carinho, vou rever, né? Mas agora que já está aqui, Júlio, acho que a proposta é deles. É só fazer emenda, né? É com emenda e indicando o local da onde pode ser retirado. Tá bom. Exato. Vamos tudo bem? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Porque se eu pontuar tudo aqui, nós vamos sair daqui meia-noite, mais ou menos. Na folha número 101, nós temos construção de unidade escolar. Foi destinado aqui um valor, foi colocado tá? E colocado um valor X aqui. Unidade construída. A senhora saberia informar que unidade, de que localidade que é essa construção, secretária? Olha, eu vou ficar te devendo, porque a parte das metas, quem cuidou para mim foi a Secretaria de Planejamento. Não é aquela lá de 3 pontos que está sendo construída. Por favor, Deixa eu ver se na arrecadação está... Aqui vai ter. Não, viu, secretária? Não, porque... depois a senhora responde, eu estou brincando. Provavelmente, este valor, ele está vinculado a alguma receita vinculada. Sim. E aí eu não vou ter aqui aberto, acho que não vou aberta, né? Não vou me recordar, mas eu posso ficar te devendo? Claro, depois a gente volta a conversar. Não vou sair mais do gabinete da senhora, pode ficar sossegado. A próxima aqui, a próxima folha, tem uns questionamentos. Questionamentos referentes às folhas 106 a 109. Então, o que acontece aqui? Eu fiz me chamou a atenção que fala sobre fornecimento de alimentação escolar na creche, fornecimento de alimentação escolar na pré-escola, fornecimento de alimentação escolar no ensino fundamental e fornecimento de alimentação escolar no ensino médio. Então, eu pontuei que os valores por refeição estão diferentes. Por quê? O motivo é devido ao tipo de alimento ofertado a diferentes idades. Inclusive, secretário, eu tinha feito aqui, eu puxando a tela, eu fiz, porque ele dá o valor total e dá uma quantidade. Eu deduzi que seja a quantidade de refeições a serem fornecidas. Tá? Então, na folha 41/80,
que eu não sei qual folha aqui, se é a 106 aí, ele indica 1.746.581,85. Se você dividir por 415.628, dá um custo médio de 4,20. Uma outra que está na folha 42,80, 1.310.273,68 para 434.531 refeições, 3,02. Outra folha 43,80, 3.010.504,46 para 1.945.763, dá um custo de 1,55. Folha 44,80, 1.726.112,80, 759.561 refeições, dá um custo médio de 2,17. Então, o que chamou a atenção é a variação, que vai de 1,55 a 4,20. É uma disparidade muito grande em relação aos valores médios. Eu não sei se a senhora teria alguma coisa para falar a respeito disso. Na realidade, o que acontece, vereador? A gente tem, para cada modalidade de ensino, um tipo de repasse com um devido valor. Então, se a gente pegar pelo FNDE, nós vamos encontrar lá os repasses transmitidos e os valores que eles pagam dependendo do atendimento. E aí isso também é levado em consideração quando há a distribuição dos recursos, né? Então, quanto que eu tenho dentro do governo federal por aquilo que ele pratica e quanto o município coloca enquanto recurso próprio. Então, nós vamos ter essas diferenças mesmo. No total, algumas refeições, por exemplo, a creche e a pré-escola, tem algumas coisas diferenciadas, né? Então, o ensino médio. Então, tudo isso aqui é formado também pela forma como eu recebo o recurso, das partes do recurso vinculado. Então, a gente recebe a merenda escolar do Estado, fundamental e médio, com um valor X, recebemos do FNDE com o valor Y, e tudo isso é levado em consideração na hora da formação dos valores, tá? Que nem sempre vão estar de acordo aqui, né, com esse estipulado. Esse número de metas de refeições servidas são passadas pela própria Secretaria de Educação, que trabalha com a totalidade dos recursos como um todo. Então, pode ser que tenha realmente alguma discrepância entre um e outro. No final, eles vão se encontrar. Tá? É por conta disso. Se o senhor olhar o balancete de receita nosso, o senhor vai encontrar essas informações que eu estou dizendo. Na parte do federal, o FNDE, lá está discriminado para escola, creche, fundamental. O senhor vai observar ensino médio, médio integral, vai até observar que até o repasse é diferenciado. E na merenda escolar também. Todas no número 17 alguma coisa, tá? Na classificação econômica do balancete. Haja número, né? Próximo aqui é folha número 114, doutor Júlio. Foi colocado aqui um condicionamento físico, saúde e qualidade de vida. Número de reformas, unidade tem eu acredito que tenha tido uma falha, porque tem um valor de 1.087.575 e a meta é 0 aqui. Não tem nada indicado, né? Então, provavelmente deve ter o número de unidades reformadas aqui. Eu acho que deve estar faltando alguma coisa, né? Aqui realmente teve uma falha humana, porque eu não posso ter um valor sem... Exatamente. Preciso olhar com o planejamento, então, qual que é a meta. Qual que é a meta que foi determinada pela secretaria? Depois a gente conversa a respeito disso. Gente... porque tem que retificar isso, né? Porque não tem... porque na realidade, eu acho que aí não cabe emenda, porque vocês não conseguem demandar. Tem que olhar qual foi a meta. Realmente houve uma falha humana aqui. São 40, 50... 12, né? A senhora que está querendo o número? Próximo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Já não... folha número 141. Isso daqui eu acho que é praxe já, né? Eu me lembro que o ano passado foi falado de reserva de contingência. Primeiro explicar o que é reserva de contingência para clarear. E sempre o valor, a gente notou que sempre o valor são 2 milhões, né? Então deve falar assim, mas caramba, será que é Ctrl+C, Ctrl+V e vamos embora? Ou tem algum motivo especial para ser 2 milhões? Então vamos lá, resgatar o que é reserva de contingência. Por favor. A reserva de contingência, ela é prevista principalmente para dar conta dos passivos contingentes,
que são os passivos contingentes? São algumas ações que podem ocorrer durante o ano e que é um fato que a gente desconhece, que pode vir a acontecer e que aí, como eu já fiz toda a minha previsão no meu orçamento, em todos os programas, ações, já estipulei meta, eu não consiga, talvez, aconteceu esse fato, nós vamos tirar da onde, né? Isso, então ela é uma reserva, né? Em especial para passivos contingentes, que são algumas ações que eu não consigo deixar de pagar. Ela ocorre e ela é pronto pagamento, né? Por exemplo, um dos casos que é um passivo contingente que acontece muito nos municípios e que pega todo mundo de calça curta é o que a gente chama dos RPVs, que não são precatórios, mas são ações que a pessoa ganha na justiça e que se tem 60 dias para pagar. E que caso o que a gente deixou no orçamento ela não seja suficiente para bancar, é algo que eu não posso deixar de pagar. E ainda que eu tente deixar de pagar, ele é sequestrado direto das contas bancárias. Então, aí precisa haver a contabilização. Então, a reserva é um número, esse é o sentido da reserva. Aí e esse valor está sendo suficiente para varar esses anos todos? Na realidade, o que acontece? Ou precisa de aporte depois? Não, em geral ela tem dado. A reserva também, ela me deixa de aplicar em outras ações. É por isso que, como ela, durante esse período, esse histórico, ela tem sido suficiente e às vezes nem utilizada, a gente coloca geralmente o valor de 2 para não comprometer mais ainda a distribuição, porque ela concorre também com tudo aquilo que eu tenho que distribuir em cada uma dos programas e ações, né? Então, por isso, lá na minuta de lei, os senhores vão encontrar que eu tenho um limite máximo para prever ela. Tá. Bem? Obrigado. Próximo. Tá no fim, viu? Tá quase no fim. Então, aqui, folha 146, doutor. Eu acho que isso aqui já é do SAI, mas questionamento é questionamento. Se a senhora puder responder, a gente agradece. O valor para a gestão operacional do tratamento de esgoto não é irrisório, foi colocado aqui 827.230. E outro questionamento, aqui está falando sobre pagamento pelo uso de água. Então, como é do SAI, eu fiquei assim, o que significa pagamento de água pelo próprio SAI? O SAI paga água para ela mesma? Não, é que assim, a gente só recepciona, né, os dados na prefeitura porque eles que estimam a receita e a despesa. Esse do pagamento pelo uso da água, eu não sei se é alguma coisa que eles pagam para algum órgão regulador, e aí acabaram dando este nome na ação, mas isso eu vou ficar devendo. Precisa mudar a nomenclatura, porque esse pagamento pelo uso de água, então, eu gero água e pago água para mim mesmo. Eu não sei, né, se é alguma coisa que a gente tem que atender alguma agência reguladora. Não me recordo. Consórcio deve que talvez na hora de elaborar a ação eles colocaram esse nome que nos dá a entender, fica estranho, fica, né, estranho. Vereador? Parece assim, do que eu estou falando? Exatamente. Mas esse aqui eu vou ficar devendo. Você que é do SAI, como é que você explica uma coisa dessa? Você alguma coisa, Sandro? Entendi. Tá bom, mas a questão, nós estamos aqui para questionar, né? Sim, se a gente não entende, a gente tem que pedir. Por mais óbvio que seja para alguns, para outros não é óbvio, né? E eu também não conheço o histórico de gasto nessa ação gestão operacional do tratamento de esgoto. Então, para mim, o 827, eu não sei se ele é suficiente ou insuficiente, porque eu não conheço o histórico. Entendi. Nenhum adicional, nada, né? Então eu não consigo, essa sua dúvida, eu não consigo te responder. Infelizmente, tá. Eu vou... Vamos para o próximo. Vamos lá. Questionamento referente às folhas 110 e 112. Manutenção do transporte escolar para a escola, que está orçado aqui em 834.026.80. Manutenção do transporte escolar ensino fundamental, 9.599.751.40. Manutenção do transporte escolar ensino médio, 4.107.153.70. A dúvida é a seguinte: a diferença entre os valores
se deve ao número total de alunos em cada etapa de ensino, porque a diferença está muito discrepante, né? Como é que eu gasto na pré-escola 834 e no transporte de ensino fundamental 9 milhões e 500 e no transporte escolar ensino médio 4 milhões e 100, tá? Então chamou a atenção esses itens. Então, na realidade é o seguinte, ó, é a mesma história da merenda. Ela é trabalhada conforme o recurso que chega, né? Então, o ensino fundamental, a gente tem as séries iniciais e as séries finais, que são aportadas as finais pelo recurso do Estado, e o ensino médio também pelo recurso do Estado. Agora, o questionamento em relação ao valor ou a... Não, é o valor, né? Porque a gente não tem a quantidade de... Foi só colocado manutenção de transporte, né? Então chamou a atenção pela disparidade entre uma coisa e outra, né? Uma partezinha eu acho que eu consigo responder. Com relação à pré-escola, o transporte só é obrigatório no nível que é obrigatório à pré-escola. Então, é só com as crianças de 4 anos que têm direito ao transporte escolar. Então, a criança de 3 anos não tem, né? O município não tem que fornecer. Por isso que pré-escola também é um número reduzido, porque é só uma etapa que é obrigatório ao município transportar. E os outros são mais recorrentes, tá bom. Até o plano de trabalho, vereador, se o senhor me permite, ele conta também um pouco essa distribuição, porque a maior parte dos alunos que a gente transporta é realmente das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, que são alunos do Estado, né? Então, o próprio termo de contrato, de convênio que a gente assina, é quem determina aí o que tem por modalidade e quais são os números de aluno. Porque da União, nós não recebe quase nada. Não chega a dar nem 250 mil no ano. Então, assim, o pesado mesmo que a gente conta é com o governo do Estado. É que o fundamental tem mais aluno também. Porque a gente tem as séries iniciais. Exato, vereadora. As séries iniciais, as séries finais. Então, as séries iniciais têm um aporte também do município e as séries finais, que é o do Estado, né? A maior parte. Por isso que ele é tão pesado, né? Vamos pro próximo? Vamos. Doutor Júlio tá com fome, né, doutor? Tá. Tá no fim, viu? Folha número 116, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. No primeiro item aí, pavimentação, recapeamento e drenagem. Tá colocado aqui, número de ruas recapeadas. 20 num total de 10 milhões. Bom, o questionamento é, para que a equipe do Executivo publique os valores e se já sabem quais são essas ruas, essas 20 ruas aqui. Por exemplo, nós sabemos que tem um plano de expansão de recapeamento. O prefeito está falando uma certa quantidade de ruas que vão ser recapeadas. Essas fazem parte desse montante, isso daqui é diferenciado, é outra coisa, porque ele está falando 20 ruas, número de ruas a serem recapeadas são 20 e tem um destino de 10 milhões. Então, a senhora saberia explicar o que seria isso? Quais seriam as ruas contempladas? Se está no bolo daquele montante que está sendo divulgado pela administração? Se essas ruas são diferenciadas? Saberia dizer alguma coisa a respeito disso? Olha, o que eu tenho conhecimento é que praticamente 90% desse recurso é da operação de crédito, é do financiamento. Agora, dizer se esses 20 ele ainda é a continuidade do que a gente já está fazendo, eu não consigo te afirmar. A gente teria que ver com o secretário mesmo quando sentou com o planejamento para pensar isso. O que eu consigo afirmar, sim, é recurso vinculado ao financiamento. Ao financiamento. Então, talvez seja aquilo que eu começo este ano, né, que nós temos um número de ruas, e que eu não consiga contemplar até o final do ano a conclusão, e que aí serão 20 para o ano que vem. Mas quem está contemplado nas 20, eu não tenho essa resposta aqui. A gente precisa dar uma olhadinha. Eu teria que mergulhar dentro do que foi tratado lá na questão da meta. Consegue mandar para nós depois, por gentileza? Teria que ver lá com o secretário. Né? Para saber se é dentro dos 50 milhões, esses 10 milhões ou não, né? É porque tá sendo anunciado quantas ruas? 50 e poucas ruas agora e vão ser...
iluminação dentro dos 50 milhões. Esse aí parece para ver se está a parte, né? Não sei. Não, então, assim... A dúvida é, por que está assim, né? Porque o outro, daquele que a gente aprovou aqui, que era... Não, aquela 21 não vai Aquele entrar porque não, aquela aquele- foi glosado, porque aquilo lá era as ruas e iluminação pública. E pelo fato de ser um juro maior, pelo que eu saiba, aquele não foi concretizado aquele financiamento. Bom, vamos para o próximo. Folha número 99. Também vai nessa linha aqui, ó. Para que a equipe do executivo também... aqui ele fala em 10 ruas, mesma coisa. Pavimentação, recapeamento e drenagem. Número de projetos de pavimentação, unidades são mais 10 aqui, no valor de 9 milhões de reais. Então é mais ou menos na mesma linha, né? Então vamos procurar levantar quais são essas ruas que vão ser contempladas, essas 30 ruas. Dando mais um passinho. Agora, folhas número 152 e 153, doutor. A pergunta é a seguinte. Aqui ele fala de várias obras que vão ser feitas pela municipalidade. Tá. Se a senhora olhar na folha número 153, um exemplo. Folha 50, item aqui embaixo, do lado esquerdo, 3004. Obras, ampliação, reformas de espaços e equipamentos públicos. Ele está falando aqui, ó, construção de 3 passarelas metálicas. Tá? O que chamou a atenção aqui nesse quadro é o prazo estimado para a entrega dessas obras. Então, quer dizer, nós estamos com, se a senhora olhar todo o demonstrativo, nós estamos com prazos estranguladíssimos. Obras que foram, por exemplo, se a senhora olhar na folha número 152, a última de baixo, 3010, construção de uma unidade escolar. O prazo de entrega é 28/4 do ano de 2023 e a obra nem se iniciou. Esse caso que eu tinha falado para a senhora das 3 passarelas, aqui o prazo estimado para entrega é 10/7 e nós passamos e a gente vê que está com tapume, mas a gente acredita que o prazo provavelmente não seja cumprido. Então, eu gostaria de entender como é que funciona isso, até quando, né, porque se é apresentado, metas são para serem cumpridas, ou explicado por que não o foram, né? Então, por isso do meu questionamento, secretário. Então, vamos lá. Esse encaminhamento que nós fizemos aqui é para atender o artigo 45 da LRF. Ele não faz parte do projeto de lei, né? Isso está explicado num dos ofícios que a gente encaminhou. A gente tem, acho que 4 ou 5 anexos que não compõem a lei. Eles são anexos para ajudá-los a tomar decisões aqui com a aprovação da lei. Então, nós não colocamos aqui um prazo acima do que nós temos no contrato. Então, o prazo colocado aqui é o prazo que eu tenho hoje contratualizado. Então, posso só abrir um adendo? Pode. A senhora, como secretária, a senhora... Então, nós temos, como eu citei para a senhora, tem uma obra que o prazo já se expirou. Uhum. Qual o procedimento da prefeitura em relação a isso? Porque se você contratou uma empresa, a empresa tem um prazo para entregar uma obra. Como é que a prefeitura gere isso? Porque a partir do momento, eu acredito, foi feita a licitação, empenhou dinheiro, vai pagar de acordo com a execução e tem todo aquele trâmite. Se isso daí, essa expectativa aqui ficar frustrada, como é o procedimento normal? Rompe esse contrato e começa tudo do zero? Não. Como é que funciona isso? Na realidade é o seguinte, ó. 28/4 foi o dia que a gente protocolou aqui. Então, a gente recebeu esse anexo um dia antes. Então, o que acontece? Os vencimentos dos contratos e obras, quando precisa de aditivo, é solicitado. Então, provavelmente, quando a engenharia trouxe para nós, não havia assinado ainda a prorrogação. Essa obra aqui, se não me engano, ela é do FDE, não é? É. Eu acho que aquela creche é o de 3 FDE, pontos. então provavelmente tem o convênio em vigência, né? Porque E sempre aqui ela será prorrogada. ele fala sempre no início da obra e no final da obra. Uhum. E aqui, se a senhora vê, sempre os inícios aqui, eles estão datados do ano 2022, a maioria deles, ou a grande maioria deles, ou a totalidade a obra deles. Dura em torno de 10 a 12 meses no Então, mínimo, né? Não é só questionamentos, porque, veja Sim. bem, nós somos cobrados em relação a isso também.
né? E Então, também tem que, bem oportuno a conversar com a senhora. Então, assim, a gente não... Os engenheiros... Esse aqui foi montado pela SMDU, né? A partir de um levantamento da Fazenda do que nós tínhamos aí em obras em andamento enquanto empenho, né? E aí eles não quiseram colocar aqui um prazo maior do que estava no contrato, né? Então, provavelmente essa do FD ela foi prorrogada, né? A obra está aí caminhando, não houve interrupção. É que quando eles entregaram a tabela para a gente, provavelmente eles ainda não tinham feito toda a contratualização aí para renovação. Esse aqui é e conversamos vinculado, com quem, né? para a gente saber de forma definitiva isso, com o Departamento de Obras, com o secretário Cristiano? Eu teria que pegar essas duas últimas aqui, né? marcar uma reunião com o Cristiano e pedir um posicionamento para ele? Isso. Tá bom. Ou ele, ou o próprio secretário Sérgio, que é da Educação, que acompanha também, que é o gestor, né? Eu acho que o mais certo seria o Cristiano, que ele cuida de obras, né? Pode ser. Provavelmente, né? Bom, secretária, dos meus levantamentos, chega, né? E eu gostaria de deixar a palavra aberta agora para quem dela quiser fazer uso. Se tiver mais algum outro tipo de questionamento da minha parte, eu agradeço por demais a atenção da senhora. Eu sei que a senhora veio preparada para a primeira, gentilmente ficou para a segunda. Então a gente só tem que agradecer a disponibilidade da senhora em tentar elucidar esses questionamentos que a gente fez. Muito obrigado da minha parte. Passo a palavra para a Alice agora. Nós abrimos a palavra para a pergunta do público presente ou aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nesta audiência pública, na plataforma do YouTube. Se houver algum questionamento pelo chat, nós também podemos fazer para o expositor. Presentes? Não? Bom, acreditamos que, feita essa exposição, nós agradecemos a todos que nos deram a honra com suas presenças e na audiência pública para a elaboração, discussão e apresentação de propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício de 2024. Agradecemos a presença da secretária Andréia Figueira Barreto Vilas Boas, secretária de Finanças do município de Amparo, e declaramos encerrada a audiência pública e os trabalhos desta noite. Muito obrigada a todos.